Existem comportamentos que parecem nascer do caos, mas que carregam uma ordem secreta. O vício é um deles. À primeira vista, ele se apresenta como excesso, falha, descontrole. Algo que deveria ser corrigido, eliminado, vencido. Mas quando observado com atenção verdadeira, ele revela outra natureza. Não é um ataque gratuito contra a própria vida. É uma resposta, um eco tardio de algo que começou muito antes do primeiro gole, da primeira dose, do primeiro impulso repetido. O vício começa num lugar onde a linguagem ainda não existia, onde a criança aprendia a ler o mundo pelos gestos, pelos silêncios, pelos olhares que se desviavam ou se tornavam duros demais. A infância raramente é lembrada como ela realmente foi sentida. A memória suaviza, organiza, cria narrativas aceitáveis. Mas o corpo guarda outra versão. Ele lembra da tensão no ar, da necessidade de se ajustar, do cuidado excessivo para não errar. Em muitos casos, não houve um pai violento, ausente de forma escancarada ou cruel em gestos evidentes. Houve algo mais difícil de acusar. Um pai emocionalmente distante, rígido, exigente, assustado ou simplesmente incapaz de acolher aquilo que não entendia. Um pai que oferecia amor como consequência, não como base. Um pai que se tornava medida, não abrigo. A criança aprende rápido quando o afeto depende de desempenho. Aprende a observar, a se conter, a moldar-se. Aprende a não ocupar espaço demais. Aprende a não sentir alto demais. Esse aprendizado não vem acompanhado de explicações. Ele se infiltra como atmosfera. Algo dentro da criança começa a se retrair. Ela ainda ama, ainda busca, ainda espera. Mas já entende que ser quem é pode custar caro. Que mostrar fragilidade pode afastar. Que errar pode significar perder o pouco vínculo disponível. Então, ela engole emoções, desejos, impulsos. Não porque quer, mas porque precisa. O corpo se adapta. Aprende a sustentar tensão. Aprende a funcionar sob vigilância. Aprende a sobreviver num território onde o amor parece condicionado. A mente, anos depois, pode até esquecer os detalhes, mas o corpo nunca esquece o sentimento central. Não sou o suficiente do jeito que sou. É desse solo que o vício começa a brotar, ainda invisível. Ele não aparece como destruição. Ele aparece como alívio, como algo que suspende, ainda que por instantes, a voz interna que cobra, avalia, julga. Quando adulto, o indivíduo pode não entender por que certos comportamentos o atraem com tanta força. Pode se perguntar por que repete aquilo que o machuca. Mas essa pergunta nasce tarde demais. Porque o gesto não é racional. Ele é somático. Ele fala a linguagem do corpo. O vício surge como uma forma primitiva de autorregulação. Uma tentativa de criar artificialmente aquilo que faltou. Descanso interno, silêncio, permissão para existir sem desempenho. Existe algo profundamente solitário nesse processo, porque o vício não começa como rebeldia explícita. Ele começa como segredo, um espaço íntimo onde ninguém exige nada, onde, pela primeira vez, a pessoa sente que pode simplesmente sentir, mesmo que seja por poucos minutos, mesmo que o preço venha depois. Nesse início, não há culpa, há apenas alívio. O corpo reconhece algo familiar naquela suspensão. É como se dissesse: finalmente posso respirar sem medo. Finalmente posso desligar o radar. O problema é que esse alívio carrega uma ambiguidade cruel. Ele liberta e aprisiona ao mesmo tempo. Quanto mais funciona, mais necessário se torna. O pai, nesse ponto, já não precisa estar presente fisicamente. Ele foi internalizado. Transformou-se numa instância psíquica. Uma voz que observa, que critica, que nunca se satisfaz completamente. Uma sensação constante de estar aquém. O vício começa a dialogar com essa figura interna. Sem palavras, sem consciência clara. Cada gesto excessivo carrega uma tensão simbólica. Não é apenas prazer. É transgressão silenciosa. É como se o corpo dissesse aquilo que a criança nunca pôde dizer. Agora sou eu que decido.
mesmo que essa decisão me machuque, mesmo que eu pague caro. Há algo de profundamente desafiador nesse ato. Uma afronta muda a autoridade que um dia controlou o valor do afeto. Ainda assim, nada disso é vivido de forma clara. A pessoa não pensa em pai quando cede ao impulso, não pensa em infância, não pensa em vingança. Ela apenas sente um chamado difícil de resistir. Sente um vazio que pede preenchimento imediato. E responde da única forma que aprendeu a responder quando o desconforto aparece, calando-o. O vício nesse estágio é uma linguagem cifrada. Um pedido de atenção dirigido a um lugar que nunca respondeu. Uma tentativa de comunicar uma dor antiga sem precisar nomeá-la. O corpo fala porque a palavra nunca foi suficiente, e enquanto essa mensagem não encontra escuta, ela se repete, muda de forma, mas insiste. Há algo profundamente humano nisso tudo. Nada aqui nasce da maldade ou da fraqueza. Nasce da adaptação. Nasce da tentativa de sobreviver emocionalmente num ambiente onde o amor parecia condicional. O vício é o rastro dessa tentativa. Um rastro torto, doloroso, mas carregado de sentido. Ele aponta para uma ferida que nunca foi autorizada a existir. Para uma raiva que nunca pôde ser expressa. Para uma tristeza que precisou ser engolida cedo demais. E enquanto essas camadas permanecem ocultas, o gesto continua. Não como escolha consciente, mas como memória em movimento. No fundo, algo dentro ainda espera. Não exatamente pelo pai real, mas por aquilo que ele simbolizava. Reconhecimento, validação, permissão para ser. O vício ocupa esse lugar vazio como um substituto imperfeito. Ele oferece algo que se parece com cuidado, mas cobra um preço alto demais. Ainda assim, enquanto a ferida permanecer invisível, ele continuará parecendo necessário. Porque para o inconsciente, qualquer alívio é melhor do que o abandono emocional. E é assim, nesse território silencioso e confuso, que a história se aprofunda sem que quase ninguém perceba. Com o tempo, o vício deixa de ser apenas uma tentativa de alívio temporário. Ele se torna um reflexo de algo mais profundo, um comportamento que começa a carregar significados que nunca foram discutidos, mas que sempre estiveram ali, presentes, na sombra de cada ato, de cada decisão, de cada impulso que se repete. O vício, na verdade, não é só um reflexo do que foi vivido. Ele é também uma forma de manter viva a memória de um pai ausente, de um olhar que nunca se completou, de um amor que parecia distante, condicionado. O corpo começa a agir como um mensageiro silencioso, tentando comunicar algo que não pode ser dito em palavras, porque as palavras nunca foram suficientes para preencher o vazio criado pela ausência emocional. O vício, então, se torna uma tentativa constante de comunicar uma raiva, um sofrimento, uma perda. A cada recaída, a cada gesto repetido, o corpo diz: olha o que faço com aquilo que você nunca me deu. Não é uma raiva consciente, mas é uma revolta inconsciente contra uma estrutura interna que se formou muito cedo, a partir das expectativas e dos padrões que foram impostos. O prazer que vem do vício, paradoxalmente, não é o que oferece alívio. O alívio vem da sensação de que, finalmente, o corpo pode ter controle sobre algo. Mesmo que esse controle seja momentâneo e destrutivo. Mesmo que ele custe muito. Mesmo que o corpo sofra depois. A raiva não é direcionada diretamente contra o pai, mas contra a figura interna que ele se tornou. O juiz implacável. A voz que nunca permite descanso. Esse ciclo se repete, como uma espiral sem fim. Porque enquanto a mensagem que o corpo tenta comunicar não for compreendida, a repetição será a única linguagem que ele conhece. A pessoa inconscientemente continua tentando alcançar uma forma de reconhecimento, tentando chamar a atenção de uma figura que não está mais presente fisicamente, mas que persiste na mente como um conceito distante e inalcançável. O vício, nesse momento, já não é apenas um comportamento isolado, mas uma estratégia de comunicação emocional que ecoa uma raiva sem fim, uma dor sem voz. E tudo isso acontece sem que o indivíduo
tenha plena consciência de que está agindo dessa forma. Ele repete o gesto porque, de algum modo, o corpo sabe que, mesmo que essa raiva nunca chegue ao destinatário original, ela precisa existir. Ela precisa se manifestar de algum modo. A repetição do vício, com o tempo, passa a ser vista de forma diferente. Não é mais um simples erro, uma falha moral. É uma tentativa de encontrar uma resposta, uma reação, um reconhecimento que nunca veio. O vício se torna, então, uma expressão de um protesto silencioso, mas esse protesto é solitário. E como todo protesto que não encontra eco, acaba se tornando uma prisão. A pessoa fica presa nesse ciclo vicioso, acreditando que está tentando se libertar, mas na verdade, ela está cada vez mais ligada ao objeto que ela tenta controlar. O vício se torna a estrutura que mantém essa raiva viva, essa sensação de perda, essa luta interna que nunca é resolvida. Quanto mais a pessoa tenta fugir de si mesma, mais ela se prende ao que tenta escapar. E é aí que o paradoxo se instala de maneira mais forte. A vingança, que deveria ser contra uma figura externa, volta-se contra quem a carrega. A raiva que nunca alcança o alvo real, acaba se voltando para o próprio corpo. A dor que foi projetada para fora, para o pai ou para a figura internalizada dele, acaba sendo sentida dentro. O vício, como uma forma de vingança, torna-se o próprio mecanismo de autossabotagem. O que deveria ser um ato de libertação, torna-se uma prisão emocional. O vício, ao invés de ser o caminho para a independência emocional, torna-se a manifestação de uma dor que nunca foi curada. Ele consome tudo: a energia, o tempo, as relações, a identidade. Ele perde sua função inicial, que era sobreviver a uma ferida, e se transforma numa necessidade constante de se reafirmar no sofrimento. O verdadeiro impacto do vício não está no ato em si, mas no que ele impede de acontecer. A libertação da raiva, o reconhecimento da dor, a liberação do ciclo de repetição, porque na realidade, o vício nunca vai conseguir alcançar o alvo da vingança. O pai, como uma figura interna, permanece alheio à dor. O juiz que se formou na mente da pessoa continua julgando, mas sem jamais mudar a situação. O vício se torna o mecanismo de autodefesa que não resolve nada. Ele mantém a pessoa presa a uma narrativa que já não serve mais. E quanto mais o vício é alimentado, mais ele se torna uma prisão emocional. Ele se fortalece através da rejeição do próprio corpo, da própria identidade, da própria história. E o ciclo continua, até que, eventualmente, a pessoa perceba que, no fundo, o vício não é uma resposta para a dor. Ele é apenas uma expressão da dor que nunca foi reconhecida, da raiva que nunca foi libertada. Com o passar do tempo, algo começa a pesar de maneira diferente. O vício que no início parecia uma saída secreta, um refúgio íntimo contra o excesso de exigência interna, começa a revelar seu custo real. Não de forma abrupta, mas como um cansaço acumulado. Um esgotamento que não vem apenas do corpo, mas da alma. A repetição deixa de trazer alívio suficiente. O prazer encurta. A culpa se alonga. E mesmo assim, o gesto continua. Porque agora, ele já não serve apenas para anestesiar a dor antiga. Ele serve para manter viva a raiva que nunca encontrou destino. O vício passa a funcionar como um fio que liga o presente a um passado não resolvido. Romper esse fio parece perigoso, quase como trair algo essencial da própria história. A vingança simbólica, quando observada de perto, revela sua ironia cruel. Ela nunca alcança quem deveria alcançar. O pai real segue distante, muitas vezes inconsciente do impacto que causou. A figura paterna internalizada, por sua vez, permanece intacta, sentada no mesmo lugar psíquico, observando com indiferença ou crítica. Nada muda do outro lado. Nenhuma transformação acontece, nenhuma reparação chega. E ainda assim, o corpo continua pagando o preço. Cada excesso deixa marcas. Cada repetição reforça a sensação de fracasso.
O que começou como uma tentativa de autonomia emocional se transforma numa dependência silenciosa. O gesto que dizia, agora sou eu que decido, começa a dizer, não consigo sair disso. Nesse ponto, algo fundamental acontece. A identidade começa a se fundir com o próprio conflito. A pessoa já não sabe quem é sem a luta, já não sabe como existir sem a tensão constante entre controle e perda de controle. O vício passa a organizar o tempo, os pensamentos, as emoções. Tudo gira em torno dele, mesmo quando se tenta negá-lo. A vida se estrutura em ciclos: resistência, queda, arrependimento, promessa e, novamente, resistência. Esse movimento dá uma estranha sensação de continuidade. Enquanto há luta, há propósito. Enquanto há recaída, há narrativa. Sofrer passa a ser uma forma de permanecer fiel a si mesmo, ainda que esse si mesmo tenha sido construído a partir da ferida. Há também um ganho oculto nesse sofrimento. Ele mantém viva a raiva original. E a raiva, por mais dolorosa que seja, cria sensação de vínculo. Enquanto a raiva existe, o laço com o pai interno não se rompe. Enquanto a oposição continua, a história não se encerra. Abrir mão do vício, nesse nível profundo, não parece apenas abandonar um comportamento nocivo. Parece abrir mão de uma posição psíquica, a da criança ferida que ainda espera ser reconhecida. Parece aceitar que aquela espera nunca será satisfeita da forma imaginada, e isso gera um medo silencioso. Medo de cair num vazio maior. Medo de perceber que não haverá justiça retroativa. Medo de reconhecer que o passado não pode ser consertado. A culpa desempenha um papel central nesse cenário. Ela parece castigo, mas também funciona como cola. A culpa mantém a pessoa ligada ao juiz interno. Ela confirma a narrativa de insuficiência. Ela diz, você falhou de novo exatamente como sempre. E essa mensagem, apesar de dolorosa, é familiar. Familiaridade traz segurança, mesmo quando machuca. A autodepreciação que surge após a recaída não é apenas punição, é repetição de um padrão antigo de relação. A mesma voz que um dia cobrou demais agora, cobra de dentro. O mesmo olhar que parecia distante agora, observa cada gesto. O vício garante que essa dinâmica nunca se perca. Existe uma tristeza profunda por trás disso tudo. Uma tristeza que raramente é sentida diretamente, porque sentir seria mais ameaçador do que agir. Agir dá a ilusão de movimento. Sentir exige pausa, e a pausa pode abrir espaço para o luto pelo pai idealizado que nunca existiu, pelo cuidado que não veio, pela segurança que faltou. Enquanto esse luto não é permitido, a raiva precisa continuar ativa, e o vício se encarrega de mantê-la circulando, ainda que de forma distorcida. Ele é o combustível emocional de uma guerra que já não tem sentido, mas que ainda não encontrou seu fim. A pessoa pode até começar a perceber que algo não fecha. Pode notar que o sofrimento se repete sem produzir mudança real. Pode sentir que está cansada de lutar, cansada de prometer, cansada de falhar. Mas mesmo esse cansaço encontra resistência, porque largar a luta implicaria aceitar que não houve vitória, que não houve reparação, que não houve reconhecimento. Implicaria aceitar a própria vulnerabilidade sem garantias. Implicaria sair do papel de criança em oposição e entrar num território desconhecido, onde não há mais um inimigo claro. E isso assusta. Assusta mais do que continuar preso ao que já é conhecido. Ainda assim, algo começa a se mover quando a consciência se aproxima desse limite. Quando o peso da repetição se torna maior do que o medo do vazio. Quando a pessoa começa a suspeitar que talvez o vício não seja o inimigo principal, mas apenas o mensageiro de algo mais profundo. Essa suspeita não traz alívio imediato. Ela traz desconforto. Um desconforto lúcido, porque começa a desmontar a narrativa de luta. Começa a revelar que a guerra talvez nunca tenha sido contra o objeto do vício, mas contra uma imagem interna que nunca pôde ser questionada. E nesse ponto, sem alarde, sem grandes revelações,
algo começa a rachar por dentro. Quando a rachadura interna aparece, ela não vem como libertação imediata. Ela vem como silêncio estranho. Um silêncio que não anestesia, nem acusa. Um silêncio que observa. Nesse espaço novo, algo fundamental começa a se diferenciar. Pela primeira vez, o pai real começa a se separar do pai interno. O pai real surge como um homem limitado, atravessado por seus próprios medos, incapacidades e histórias não resolvidas. Já o pai interno revela sua natureza simbólica, uma construção psíquica feita de exigência, idealização e ausência. Enquanto esses dois permaneceram confundidos, a guerra parecia necessária. Agora, a confusão começa a se desfazer, e com ela, algo perde força. Não há perdão fácil nesse processo. Não há reconciliação romântica. Há maturidade emocional. Há a percepção de que continuar lutando contra essa imagem interna já não produz sentido. A vingança perde seu alvo. O gesto repetido começa a parecer desnecessário. Não porque alguém decidiu ser melhor, mas porque a mensagem já foi ouvida. O vício começa a perder função. Não desaparece de imediato, mas enfraquece. Como um idioma antigo que já não precisa ser falado porque foi finalmente compreendido. O corpo, que antes gritava através do excesso, começa a descansar. Não porque a dor sumiu, mas porque ela foi reconhecida. Algo essencial acontece quando a criança ferida deixa de comandar silenciosamente. Ela não é expulsa nem negada. Ela é vista. E ao ser vista já não precisa agir. A identidade começa a se reorganizar fora da oposição. A pessoa já não precisa provar nada a ninguém, nem mesmo a si mesma. O pai interno perde autoridade não por confronto, mas por irrelevância. Sua voz ainda pode surgir, mas já não governa. Já não define valor. Já não dita caminhos. A escolha de viver deixa de ser reação. Torna-se posição. Um gesto simples, quase discreto, mas profundamente soberano. Nesse ponto, a libertação não vem como euforia. Vem como alívio profundo. Um alívio sem espetáculo. A guerra termina sem vencedores, porque alguém decidiu sair do campo. Não há justiça retroativa. Não há compensação pelo que faltou. Há aceitação lúcida. E essa aceitação não é resignação. É encerramento. O contrato invisível que mantinha a dor ativa é rompido. O corpo já não precisa carregar a raiva como forma de vínculo. A vida deixa de ser uma resposta ao passado e começa lentamente a existir por si. O vício, agora, revela sua última verdade. Ele nunca foi o inimigo principal. Foi o guardião de uma história não elaborada. Um mensageiro duro, mas fiel. Ao compreender isso, algo se fecha internamente. Não como promessa de perfeição, mas como conclusão psicológica. A consciência encontra um tipo raro de descanso. Um descanso que não depende de controle, nem de fuga. Apenas da permissão de seguir sem carregar uma guerra que já cumpriu seu papel. E talvez seja aqui que a reflexão continue dentro de você. Não como resposta pronta, mas como eco. Se algo nesse caminho silencioso tocou uma ferida, despertou um desconforto ou trouxe um alívio difícil de explicar, isso já diz muito. Às vezes, perceber é o primeiro movimento real de liberdade. Escreva nos comentários o que você sentiu ao ouvir tudo isso, sem tentar organizar demais, apenas deixando sair. E se esse tipo de mergulho interno faz sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Há outras reflexões esperando para encontrar quem esteja disposto a olhar para dentro.